Olá, bem-vindo! Você já tentou unir um dataframe alguma vez e ficou em dúvida qual função você usava? Se é o join, o merge, o concat ou o append? Se você tem essa dúvida, deixa seu gostei e se inscreve no canal. Esse vídeo vai ter um formato um pouquinho diferente, ele não vai ser no código, mas eu já te aviso que os próximos 4 vídeos vão ser sobre essas 4 funções. Então se inscreva no canal para você aprender a utilizar cada uma delas detalhadamente, com exemplos, conforme a gente está acostumado a fazer aqui. Vamos começar vendo a diferença dessas funções. O join, o merge e o concat, eles são utilizados para unir colunas, e o concat e o append para unir linhas. Um detalhe então, que o concat pode ser usado para unir tanto linhas quanto colunas. Vamos começar unindo linhas. O que é unir linhas? É exatamente esse exemplo que vocês estão vendo, né? Tenho 3 dataframes diferentes, por exemplo, e eu quero unir eles acrescentando linhas novas e mantendo o número de colunas. Você pode usar o concat ou o append, como eu já falei, e para o concat você precisa definir qual o eixo que você está unindo, né? Porque como ele permite essa união tanto da linha quanto da coluna, você tem que definir isso. Eu vou começar falando pelas funções que os dois têm em comum. A primeira delas é o ignore index. Depois de unido, levando em consideração os elementos que fazem essa união, ele desconsidera o index, ele não vai manter o índice original. Se seu índice original, por exemplo, ficasse duplicado, ele anularia isso e colocaria uma sequência no índice de 1 a n-1, sendo n o tamanho do seu dataframe. O segundo é verificar a integridade. O que significa isso? Colocar um fator de segurança que vai verificar se tem elementos duplicados, por exemplo. O sort, ele vai te permitir ordenar o seu dataframe, né? E agora vamos para as funções que o concat tem e o append não tem. O primeiro dele é chaves. A gente pode criar um multi-index para falar de onde que aqueles dados vieram, se é do primeiro dataframe, do segundo, do terceiro, e essa chave eu defino. Por exemplo, a gente tem um exemplo aí que eu tirei da documentação do Pandas, consegue ver que onde tem x veio do primeiro dataframe, onde tem y do segundo e onde tem z do terceiro. Isso foi definido nas chaves. E eu poderia colocar também aqui o nome dessas chaves. E as outras duas eu vou entrar mais em detalhes quando a gente estiver falando especificamente do concat. Agora, unindo colunas, a gente pode usar o concat, o join e o merge. A primeira coisa que diferencia os três é os métodos de união. Eu não vou ficar aqui explicando cada um desses métodos, porque a gente vai ver com exemplos quando a gente for ver cada uma das funções. Mas basicamente o concat só permite o inner e o outer, e a diferença do join e do merge é que o merge permite o cross e o join não permite ele. Uma outra diferença é que o concat ele permite apenas união entre os dois index, então os elementos em comum têm que estar no index. Já o join ele permite tanto o index para index, quanto o index para uma coluna específica que a gente pode especificar. O merge ele permite a maior versatilidade, index e coluna. Detalhe que ele identifica isso automaticamente, mas você pode reforçar, né, com o comando, o que eu sugiro fazer inclusive, e o que a gente vai ver na aula prática, uma coluna com index ou uma coluna com uma outra coluna. O concat ele permite criar levels nas suas colunas. Já o join e o merge ele não permite criar esses levels, mas ele deixa inserir um sufixo nessas colunas, né? O que é um sufixo? Uma coisa que vem depois do nome, né? Então, por exemplo, a coluna V, ela existia nos dois datasets, e eu coloquei aqui um sufixo x, que significa que veio do primeiro dataset, e y, que significa que veio do segundo dataset. O level seria algo que ficaria aqui em cima, falando se veio do x ou do y. Uma outra diferença é que o join e o merge permitem especificar o nível do index a ser unido em um index multinível. Então, se você tiver com um dataframe com um index multinível e quiser juntar ele, já descarta o concat. Por último, algumas coisas que só o merge tem. Ele detecta automaticamente a coluna comum, sem ser necessário especificá-la, como eu já falei. Ele também permite adicionar uma coluna com o método de união utilizado em cada linha. Ou seja, ele vai te falar assim, aqui usou o left, aqui usou o outer, aqui usou o inner. A gente vai ver esse exemplo também. Ele permite validar os tipos de união, se é 1 para 1, o que significa que no primeiro dataframe tem um dado para cada um dado do segundo dataframe, um dado para muitos dados do segundo dataframe, muitos para um e muitos para muitos. Também não é objetivo explicar isso aqui. Por fim, o merge ele possui algumas outras funções derivadas dele, que é o merge ordered,
que é muito utilizado para a união de time series, principalmente, e o MED-ASOF, que ele une não a partir de chaves idênticas, mas de chaves similares. Aguardo vocês nos próximos vídeos para a gente entender como que usa cada uma dessas funções. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, deixe seu gostei e se inscreva no canal para mais dicas como essa. Não se esqueça de compartilhar com seu amigo que também programa em Python. Um abraço e até a próxima.